Professor, quais as principais características necessárias a uma pessoa para que ela seja empreendedora, para que seja empresária, não é? Então, eu quero contar a vocês, eu fiz já há alguns anos o que eu chamo de 10 dicas para um empreendedor, que eu queria comentar com vocês. 10 dicas para uma pessoa ser empreendedora. E hoje eu quero dizer para você, até o funcionário nosso tem que ser um empreendedor. Então, nós vamos ver essas 10 dicas, uma por uma, dar uma comentada nelas, e se vocês quiserem essas 10 dicas escritas, né, eu mando um e-mail para mim pedindo com o seu e-mail, e a gente manda para você essas 10 dicas aí por escrito. Vejam bem, vamos lá. Primeira dica, gente. Primeira dica é a seguinte, prestem atenção. Boas ideias são comuns a muitas pessoas. Vocês já viram isso? Quer dizer, muita gente tem boa ideia, e não tenha dúvida, boa ideia não é o que falta. O que falta é, na verdade, a diferença de colocar a boa ideia na realidade, transformar a boa ideia em realidade. Esse ato de empreender, de transformar uma ideia boa em realidade, é que faz a diferença. Isto é, implementar as ideias. A maioria das pessoas fica na boa ideia, vocês já repararam? Tem uma ideia excelente, quer dizer, tem muita iniciativa e pouca acabativa, como a gente chama, não é? Então não pode. Quer dizer, a primeira dica é a seguinte, o empreendedor passa do pensamento à ação e faz as coisas acontecerem. Ele tem essa capacidade. A primeira coisa, né, dessas 10 dicas para ser um empreendedor é a seguinte, faça já. Não fique só no campo da ideia, não fique só falando, mas eu achava que seria, não fique vendo. A única maneira de ir até a porta, gente, é indo. Se eu ficar aqui imaginando ir até a porta e ficar aqui falando, puxa vida, mas ele não vai me deixar passar, vai me dar um trançapé ali, a porta vai estar fechada, de repente, sabe o que acontece? Eu olho na porta e vejo uma outra pessoa lá. E não precisa nem ser meu inimigo, meu adversário, apenas uma outra pessoa. E daí eu falo, ô Fominha, sai daí, eu que ia, eu tive a ideia primeiro, eu estava quase indo na porta. Só que é o seguinte, você teve a ideia, você estava quase indo e ele foi. Então, lembre bem, a única maneira de ir até a porta é indo. O empreendedor tem essa característica. Das boas ideias que ele tem, ele passa para a ação. E isto é fundamentalmente importante para a gente entender como primeiro. Vamos para a segunda. Gente, preste atenção. Segunda dica, né, para ser um empreendedor é a seguinte. Todo empreendedor tem uma verdadeira paixão por aquilo que faz. Paixão faz a diferença, gente. Entusiasmo e paixão são as principais características de um empreendedor. Gente, sem entusiasmo, sabe o quê? Aquela coisa de você acreditar em você, aquela coisa de ter Deus dentro de você, né? Aquela coisa do entusiasmo, do theos, que vem em grego, né? É muito importante. E sem paixão, a paixão do começo, como nós vamos ver aí nos próximos programas, que a gente vai discutir muito isso. O que é a paixão? A paixão pelo fazer, a paixão pelo empreender. Então, o empreendedor, ele tem paixão pelo que faz. Ele não faz a coisa assim de maneira morna, de maneira, né? Ele sabe que os mornos serão vomitados pela boca, quer dizer, ele faz a coisa, ele se apaixona por aquilo que faz e tem entusiasmo. Essa é a segunda dica. Terceira dica. O empreendedor, gente, é aquele que consegue escolher entre várias alternativas e não fica pensando no que deixou para trás. Sabe ter foco e fica focado naquilo que quer. Isso é uma característica muito forte. Não fica pensando... Sabe o que é, gente? Viver é optar. Você tem 1000 opções para fazer por dia, né? Hoje as opções são múltiplas. Se você não tiver foco, como nós vamos trabalhar isso, né, no próximo programa, nós vamos trabalhar sobre foco, né, a importância do foco. E o empreendedor tem foco. Porque não é missão que a gente precisa na empresa, a gente precisa de foco. Né? Eu preciso saber realmente onde eu vou despender a maior parte da minha energia. E o empreendedor tem isso. O empreendedor não fica pensando no que ele deixou, ele fica pensando no foco dele, na coisa principal. Essa é a terceira dica. Quarta dica, gente, para o empreendedor. Vejam bem, o empreendedor tem profundo conhecimento daquilo que quer e daquilo que faz e se esforça continuadamente para aumentar esse conhecimento sob todas as formas possíveis, ou seja, ele entende do que faz. Não pense você que o empreendedor é um cara que chuta, empurra com a barriga, engana. Não. O empreendedor, para valer, ele sabe do que ele está falando,
ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe a importância, entendeu? Quer dizer, não adianta, gente, essa história de que o empreendedor é só um sujeito assim, que de rompantes. Não, tem que saber, tem que conhecer, conhecimento, estudar, não é? A se aprofundar no produto que você trabalha, né? Trabalhar com a qualidade do produto, entender isso é fundamental para o empreendedor. Então, não adianta você ter vontade, você ter, assim, muita garra, você ter entusiasmo, se você não tiver conhecimento. Pense nisso. Isso é uma coisa muito séria. Essa é a dica, não é, de número 4. Vamos lá para a dica número 5 do empreendedor. O empreendedor tem uma tenacidade incrível, ele não desiste. E não é verdade? Gente, ele tropeça e levanta, ele tropeça e levanta. Por quê? Só não erra quem não faz. Se você ficar preocupado como empreendedor em possíveis erros que você vai cometer, se você ficar preocupado só com as quedas, se você ficar preocupado, você não vai ser um empreendedor. Quer dizer, a característica do empreendedor é essa tenacidade. Quer dizer, ele vai, ele acredita, ele persevera, ele, entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa forte no empreendedor, gente. A gente vê o empreendedor é aquele que sabe que as coisas demoram um pouco. Gente, a vida é uma escada, é uma escada. A gente, às vezes, com a ansiedade de querer chegar lá no último degrau, esquece que tem que subir degrau por degrau. E para você subir degrau por degrau a escada da vida, a escada do sucesso, você tem que ter tenacidade. Você tem que acreditar, você tem que, sabe, passar por cima do varejo para conseguir lá o atacado. Isso é fundamental, essa tenacidade que a gente vê, não é, no empreendedor, é incrível. Ele não desiste. Quer dizer, ele é como a gente brinca no interior, parece tiririca. Você bate, bate, mas quando vê, nasce de novo, nasce de novo. Essa é a 5ª dica. Vamos lá, então, pessoal, para a 6ª dica para o empreendedor. Vamos lá. O empreendedor acredita na sua própria capacidade, tem um grau altíssimo, muito grande de autoconfiança. Ele acredita, gente, menos no presidente, menos no governador, menos no prefeito, menos nas notícias ruins de jornal, ele acredita mais em si próprio. Não é? Quer dizer, ele tem essa autoconfiança. Agora, essa autoconfiança é dada a ele muito pelo que eu chamo aqui, gente, da 4ª dica, que é o conhecimento que ele tem daquilo que faz. Quando você tem conhecimento do que você faz, você tem um conhecimento, você tem uma autoconfiança mais forte, uma autoestima maior, porque você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo, você não está chutando, você não está enganando, você não tem... Isso é fundamental. Então, quando você vê que o empreendedor acredita na sua capacidade, tem um alto grau de autoconfiança, é porque as dicas de cima, né, foram realmente cumpridas. Pode reparar isso. Então, é um sujeito que confia nele, que confia na capacidade dele de vencer. Eu conheço muito empreendedor que diz assim, professor, se isso também não der certo, eu tenho certeza que qualquer coisa que eu fizer, eu consigo dar certo, porque tem essa confiança. Eu faço, eu vou estudar, eu vou saber, eu vou entender, e vai dar certo. Meus queridos, esta, então, é a 6ª dica. Vamos agora para a 7ª dica. Vejam que interessante. O empreendedor, pode reparar, ele não tem fracassos. Ele vê os fracassos, entre aspas, como oportunidades de aprendizagem e segue em frente. Vocês já repararam quantos de nós a gente fica travado num erro do passado, num fracasso qualquer, né? Numa coisa que não deu certo, né? Num cliente que reclamou, num produto que saiu com defeito, e a gente... Não, ele não. Para ele não tem fracasso. O que tem é aprendizagem, quer dizer, errou, vamos recomeçar. Né? Deu alguma coisa diferente, vamos fazer diferente. Quer dizer, esse fracasso, entre aspas, né? ele não se sente nunca uma pessoa fracassada, ele sente o seguinte, a gente tem que tropeçar mesmo para poder chegar lá. Né? A gente tem que errar para poder aprender. Não existiria, gente, ciência se não houvesse o erro. Não é? Então, essa coisa de você ficar presa no fracasso é uma coisa muito ruim. Não é? Pense, bota uma pedra no passado.
né? E o empreendedor é isso, para ele não tem fracasso, para ele tem oportunidades de aprender cada vez mais. Vamos então agora para a 8ª dica, gente. Vejam a 8ª dica, que coisa interessante. O empreendedor faz uso de sua imaginação. Ele imagina-se sempre vencedor. É aqui que eu queria falar a vocês. Na noite anterior a uma caçada primitiva, os aborígenes australianos, por isso que eu estudei os aborígenes, por isso que tem esses bumerangues aqui todo, né? No nosso símbolo é bumerangue, porque todo mundo sabe que eu sou antropólogo e estudei os aborígenes australianos. Mas na noite anterior à caçada, eles fazem uma dança. Quase todos os primitivos fazem, na África, no Brasil também, fazem uma dança. Nessa dança, metade do grupo que vai caçar no dia seguinte, à noite anterior, faz o papel da caça e a outra, uma parte, papel de caçador. Quer dizer, metade faz o papel do animal, imita o animal, e a outra parte imita, não é, os caçadores. Muito bem. Na dança, dançando, eles imitam aquela coisa toda e, de repente, os caçadores aprisionam a caça, caçam na dança. Eles caçam e comemoram. Depois que eles comemoram, eles fazem aquilo que a gente chama de pinturas rupestres, que são pinturas das cavernas, onde eles desenham aquela caça que eles acreditam que caçaram. Daí eles dividem ritualmente aquela caça, ainda, vamos dizer, imaginária para nós. E no dia seguinte, aí vão dormir, e no dia seguinte eles vão apenas o quê? Apanhar o animal que já caçaram na noite anterior na cabeça deles. Então, a força da imaginação criadora, da imaginação criativa, não é uma coisa recente, é uma coisa que a gente estuda, não é? Na antropologia clássica, a gente estuda com os primitivos. Ninguém ensinou, não teve neurolinguística, não teve nada. Quer dizer, na verdade, a imaginação, imaginar-se vencedor, ter quadros mentais, é fundamentalmente importante para você conseguir ser um empreendedor, para você conseguir ser alguma pessoa de sucesso. Essas pessoas imaginam, têm quadros mentais. Imagina já a loja pronta, imagina a loja cheia de gente, imagina o seu negócio dando certo, imagina uma fila de clientes, imagina que se você é jogador, por exemplo, o estádio aplaudindo. Essa imaginação dá a você aquela força interna muito grande. E a imaginação não existe à toa. E os empreendedores imaginam-se vencedores. Olha a 9ª dica. O empreendedor tem sempre uma visão de vários cenários pela frente. Tem na cabeça várias alternativas para vencer. Sabe o que é? Ele é um estrategista. Ele fica imaginando, por exemplo, se eu for por aqui, o que pode acontecer? Ele tem vários cenários. Ele não fica preso num cenário só. Quando a gente fala que ele tem tenacidade, quando a gente fala que ele tem foco, não significa que ele é burro. Desculpe eu falar, quer dizer, ficar assim, sabe, a gente chama de burro no interior, aquele teimoso. Não é teimoso, não é burro teimoso. Não, ele tem foco, ele tem tenacidade. E ele tem isso que a gente fala, quer dizer, ele imagina cenários, ele planeja. Ele imagina, se isto acontecer, se eu vender isto, o que é que eu preciso fazer? Se acontecer aquilo, o que é que eu preciso fazer? E ele, então, ele tem essa visão, porque a visão é que faz a diferença, né? Essa visão de futuro, essa visão que ele transforma em ação, por isso é um empreendedor, né? Essa visão. E a 10ª e última dica, vamos lá, né? Eu queria mostrar a vocês que é muito importante. O empreendedor, meus queridos, nunca se acha uma vítima. Sabe, vítima do mundo, sabe? Sofredor, vítima. Não. Ele não fica parado, reclamando das coisas e dos acontecimentos. Ele age para modificar a realidade. Gente, não é verdade isso? O que a gente reclama? O que a gente fala mal dos outros, o que a gente fica chorando, não, porque agora o mercado, não, porque agora com esse novo plano, não, porque agora a inflação foi 0, não sei o quê, não. Pare de reclamar, não seja vítima. Né? Como dizia até a minha avó, é feio, além de tudo é feio uma pessoa que fica reclamando da vida. Não é? Você tem a vida na sua mão, e o empreendedor, ele toma, ele tem o domínio, né, da sua própria vida, quer dizer, ele pega e ele faz, ele transforma a realidade, ele consegue fazer isso. Não dá hoje para vencer a competição, não dá hoje para vencer no mundo que nós estamos vivendo com muitas opções, se a gente não for um empreendedor, até na vida individual, até na família, até para educar os filhos. Né? A gente tem que ser um empreendedor, a gente tem que fazer as pessoas acreditarem nelas, empreenderem, para que as pessoas façam, para que as pessoas saiam da sua inércia. Isso é fundamental.